Bom, nós pedimos para o Nelson fazer uma lista das produtoras de biomassa, madeiras, frutos, grãos, tudo que poderia crescer bem e que cresce bem, que ele plantou aqui no sistema dele, né? E para a gente não esquecer nada, o Nelson fez uma lista de tudo que ele já plantou ou que ele gostaria de plantar que cresce sem irrigação. E o Nelson vai mostrar para nós essa lista agora. É o seguinte, Fernando, como você disse, a vontade nossa é de atender o reclamo da natureza. A natureza gosta de diversidade, né? É assim que ela se equilibra. Então, o sistema que a gente está fazendo aqui, ele se torna cada vez mais receptivo à ampliação da diversidade plantada. Hoje eu fiz uma conta aqui, eu fiz um levantamento, eu tenho aqui 73 espécies plantadas aqui dentro, né? Ou seja, entre espécies que eu tenho aqui, que eu plantei e que precisam ser trazidas para cá, a lista é uma lista boa de ser trabalhada, ou seja, às vezes a gente não tem no sistema porque não tem a semente, porque não tem a muda, então a gente vai quebrando o galho com o que tem até que consiga esse material e traga. Às vezes a gente não tem porque o sistema ainda não está preparado para receber aquela espécie que é mais exigente, né? Então, o que nos interessa e não deve nos interessar nessa discussão e neste trabalho é que cada vez mais um trabalho desse se prepara, como tudo na vida, enriquece, melhora as condições para eu receber aqui as espécies mais exigentes, mas completamente adaptadas às condições semiárido e um semiárido rico em água e biomassa, né? Que é isso que a gente está em construção aqui, né? Então a gente observa isso aqui, né? As espécies que elas são boas para produzir biomassa, certo? E observe que essa biomassa, elas servem para cobrir o solo, serve para alimentar a microfauna e muitas delas também servem para ração, para forragem para os animais. A sustentabilidade de uma coisa, ou de um sistema, ou de uma operação, né, um ato qualquer, a sustentabilidade disso se dá quando essas coisas têm mais de uma conexão, ou seja, atende a mais de uma necessidade. Uma planta, quanto mais funções ela tiver, ela significa que é uma planta muito necessária ao sistema. E, geralmente as espécies são muitas funções, mas do ponto de vista de uma produção imediata de recursos, né? Então a gente tem a produção de biomassa, focado na recuperação do solo, vamos dizer assim, a alimentação da microfauna, e a produção de ração, de forragem para os animais. Então a gente tem aqui a palma, piteira, sisal, babosa, avelóis e canjoão, aliás, até o avelóis, como a gente vem tratando, são plantas que fazem a fotossíntese o ano todo e estruturam o sistema. O canjoão é uma planta muito boa para a ração, principalmente dos equinos, né? Além de que a forragem dela é muito boa, é uma leguminosa para sustentar o sistema. A palma, piteira e sisal, principalmente, é uma ração, forragem animal, né? E um vizinho meu aqui teve uma experiência, aliás, uma vizinha, uma senhora, ela tem um chiqueiro de porco e para a galinha não invadir o chiqueiro de porco, ela plantou babosa em torno do chiqueiro do porco. O que é que o porco fez? Escavou por baixo da cerca e foi comer a babosa. Tá? Então você fala, mas babosa não serve para nada. O porco foi buscar babosa para se alimentar, significa dizer que nós temos que plantar babosa para alimentar os porcos. Então observe a diversidade de conexão que uma planta tem e às vezes a gente nem conhece, né? E aí a gente tem a maniçoba, o pião, a umburana, que são plantas plantadas de estaca e que têm essas funções, ou seja, a exceção do pião, a maniçoba, a umburana também não produz muito para a forragem animal, mas ela pode ser, os animais consomem as folhas, os frutos, os galhos finos, né, triturados. O pião, o algodão, né, aqui a gente já está com vários pés de algodão arbóreo, com altura de 4, 5 metros de altura, eu podei agora a mais de 2 metros de altura, né, fiz uma poda radical. Mandioca de 7 anos é uma espécie fantástica, é uma variedade fantástica de mandioca. Ela dá uma árvore, eu já estou aqui, já aqui na minha área já tem um tronco, já tem um caule dessa mandioca que deve dar uns 15 centímetros, né? Então o sistema radicular dela, que é uma mandioca comum,
comum no seguinte sentido, emite as raízes, né? São raízes muito grandes, conforme as pessoas que já colheram essa semente, ela alimenta a microfauna, disponibiliza água para o sistema, né? A pornúncia, que é um tipo de mandioca, a diferença entre elas basicamente é que a pornúncia tem uma produção de massa aérea muito grande, né? E a mandioca é mais, a massa produz mais raiz do que é. A mamona, que todos conhecem, né? A gente utiliza aqui para adubar o solo. Infelizmente o comércio de mamona em Poções e região caiu, se extinguiu, porque eu suponho a degradação do solo, baixa produção não justifica armazéns aqui com essa especialidade. Mas eu já estou produzindo mamona, já tenho aqui 3 sacos de mamona para a gente... E se eu não conseguir vender, vai virar adubo. Então observe que cada espécie tem diversas funções. A moringa, leucena, que todos nós conhecemos, já está bastante difundida, a algaroba, a glicídia, são plantas muito boas para forragem animal, produção de massa, muito resistente à condição de semiárido. E nós temos as madeireiras, né? A caatinga, ela se notifica, se notabiliza por planta excelente, por bioma excelente produtor de madeira altamente qualificada, como a sucupira, a aroeira, a barriguda. Aliás, a barriguda não produz madeira, mas é fundamental para o sistema. Madeira lignificada, madeira dura, né? A barriguda não tem essa função, né? O mulungu também não tem, mas o ipê, a braúna, né? Tem. Então, são espécies madeireiras e a lista é imensa, né? Aqui, eu já tenho aqui na nossa área sucupira, aroeira, barriguda, mulungu, ipê, braúna, ou seja, tenho aqui meus exemplares, né? Ou seja, eu já posso dizer, olha, lá eu tenho 5 pés de uma coisa, 3 pés de outra, tá. Como eu disse no início, o que eu preciso agora, a área está muito receptiva para a gente fazer a replicação desse material. Coração de negro, como é uma leguminosa, assim, que a gente conhece aqui na região. Mamão de viado é uma jaracatiá muito interessante, que ela forma uma batata que, segundo a literatura, pode chegar a 700 quilos de água. Numa batata, né, no xilopódio desse mamão de viado, aqui na Caatinga. Agora, observe, eu tenho aqui uma área de quase 2 hectares. Então, se eu tiver 1000 pés de mamão de viado, cada um com a batata, o xilopódio de 100 quilos, pô, 1000 vezes 100 são 100 mil litros de água dentro do meu solo, né? E o interessante é que quando essa planta morre, fica aquela batata assim, rapaz, é tão rica em nitrogênio, etc., que dá mosca, dá bicho, como se fosse um bife jogado no chão. É interessante essa capacidade ou seja, essa função do mamão de viado. Além de dar um fruto delicioso, comestível pelos animais, né, do ser humano. A faveleira, né, que é uma planta típica da nossa Caatinga, né, ela tem uma função, eu uso aqui, eu faço a poda dela, tá, com todo o cuidado, mas eu faço a poda aqui para produzir biomassa, né, muito bom. O incó é uma planta também que ela é muito interessante porque ela fica verde o ano todo, ela não seca. Então, como eu tenho alguns pés de incó aqui, o que é que eu vou fazer esse ano? Eu vou fazer um experimento de replicar esse incó por estaca, né? Que vai ser um dos experimentos, quer dizer, como é que a gente faz muito experimento? Um dos que eu vou fazer é o incó. Por quê? O incó os animais, principalmente os equinos, adoram esse incó, né? E aí eu vou replicar aqui. E ele fica verde o ano todo, ele não seca, não cai folha, não tem seca que derruba uma folha de incó. E nascem, a gente vai ver o incó, inclusive, nos taludes de estrada aqui na Caatinga, certo? O ano todo, horizonte C, terra somente mineral, o incó está lá verde o ano todo, como o sisal e por aí vai, né? Cansanção, ele tem um comportamento parecendo a faveleira também, né? A gente precisa ter muito cuidado para manejar. A jurema é uma das plantas mais importantes, inclusive numa área degradada, ela parece que é uma beleza, né? E a jurema é uma madeira dura, é uma leguminosa, né? Portanto inocula bactérias que promove a fixação de nitrogênio. E é uma madeira muito boa, né, para lenha, para estaca, essa coisa assim. Então a gente precisa cultivar
A jurema. Aqui eu estou fazendo, como a jurema aqui foi muito cortada no passado, então faz aquela moita, aquele negócio feio, espinhento. Então eu faço toda a poda da jurema, deixo só com um fuste fazendo a copa. Aqui na minha região, eu vi já em outros lugares, a gente tem uma planta chamada andu de periquita, é uma arbórea que é muito boa para poda. Eu estou experimentando podar esse andu de periquito, podei agora em agosto, 45 dias depois, sem chover, já estava todo brotando. Então, me alerta, ou seja, eu estou com uma planta maravilhosa no meu sistema que eu não conhecia, ela é total, não plantei um pé e o sistema aqui está carregado, porque dá umas sementezinhas e dispersa, e a capacidade que nós estamos tendo aqui de germinação dessas sementes naturais está surgindo. Então eu não estou plantando aqui, a exemplo do andu de periquito, eu não estou plantando angico, não estou plantando aroeira, angico não estou plantando aroeira, não estou plantando a sucupira, porque o que eu tenho aqui já está dispersando, né? Eu vou saltar aqui, vou falar da rosa da Turquia, como todo mundo conhece, é uma planta exótica, mas é muito boa na caatinga. E aqui eu já estou com 5 pezinhos dela aí, já desenvolvendo, dando flor, fruto, tá? E tem 2 aqui que eu não tenho, que é o eucalipto e a caça-manjo, que pela evolução do meu sistema, eu acho que já está em condição da gente experimentar aqui. Então eu quero ver, se eu não tiver condição de fazer esse ano, porque as chuvas já começaram, eu com certeza para o ano, antes da chuva, eu tenho condição de fazer um plantio de mudas de eucalipto e a caça-manjo para a gente testar, né? E tem também uma planta, nim, que não está aqui na lista, que tem sido muito utilizada. Ela na caatinga é o impressionante. A minha dificuldade de cultivar o nim aqui é, por acaso, se eu não tiver condição de manejar, por qualquer razão da vida. Então, segundo as pessoas que estão discutindo esse assunto do nim, ela produz uma flor que é tóxica para as abelhas, né? Então, a preservação das abelhas, para mim, é fundamental, óbvio, né? Então, eu não planto nim aqui por essa razão, né? Isso é um que está em discussão, mas enquanto eu não tiver uma segurança sobre o resultado dessa discussão, aqui eu não planto nim. Mas na caatinga, onde a gente vê em sistema de sequeiro, é impressionante a qualidade dessa planta, mas aqui eu não planto, né? Então, quero falar aqui que eu listei aqui como regeneração natural. Eu tenho aqui uma série de plantas, daquelas 73 espécies que eu tenho aqui, tem umas que eu nem sei o nome. O pessoal chama aqui folha larga, mas aí tem outro tipo também parecido, que só que a folha grande, a folha larga, também chama folha larga, é completamente diferente da outra folha larga. E o que é interessante dessas 2 plantas é que ela produz muita biomassa. E são as últimas plantas a cair a folha durante o período de estiagem. Então eu estou vendo esse movimento. Não sei o nome, não sei o que é. Gostaria muito que um biólogo nos visitasse aqui para fazer um levantamento dessas espécies de regeneração natural, né? Então tá surgindo aqui muitas plantas que estão no banco de semente, os pássaros têm trazido, etc, né? Pronto. Observe o tempo que a gente, para falar de umas poucas espécies, né, e a quantidade que a gente pode, portanto, fazer isso aqui uma floresta altamente produtiva. E se a gente começar a discutir agora as frutíferas que a caatinga é capaz de produzir em sistema de sequeiro, ou seja, sem irrigação, eu já tenho prova aqui disso. Ou seja, aqui eu estou com o pé de umbu, não precisa classificar como necessidade de irrigação, porque ela é típica, nativa daqui, tá? Mas já está uma proliferação de umbu aqui na minha área muito grande, né? Eu não sei se eu tenho, não contei precisamente, mas eu vejo um aqui e acolá, eu chuto, eu devo estar aqui com 150 pés de umbu, numa área de 2 hectares, né? Então eu vou ter o luxo de selecionar, eu vou ter o luxo de enxertar, então vai estar aqui uma maravilha, né? O licuri também é uma palmeira que ela produz óleo, a palha é excelente para a ração animal, mas o pessoal não planta, mas colhe as folhas na época da seca para dar para os animais. Isso tem prejudicado muito a produção dos frutos, né, do licuri, que é excelente para a produção de óleo de licuri comestível. O coco do licuri é uma refeição excelente. A polpa do coco, né, aquela parte de fora, os animais adoram, particularmente os ruminantes. Ou seja, qual é a forma de a gente coletar licuri na caatinga? Soltar o ruminante no campo do licuri, eles enchem a barriga, vem ruminar e deixa no chiqueiro para a gente. Então inclusive esse licuri, ele já quebra a dormência, é muito bom. Então
Caju eu já tenho aqui, sem contar, né? Porque a área é grande e é muita coisa para a gente fazer em pouco tempo, mas eu chuto aqui, daqui uns 30 pés de umbu, certo? Desculpa, de caju, 30 pés de caju aqui. A pinha aqui no sistema de sequeiro, aconteceu uma coisa interessante. Eu plantei em novembro do ano passado, certo? Ou seja, no meado da estação de chuva para frente, entre novembro e dezembro, a pinha nasceu, ficou assim 20 centímetros, 15 centímetros, eu fiquei alegre, aquela pinha toda e tal. Aí veio a estação de seca, sumiu a pinha, porque fica aquele garrancho, as folhas caíram, eu falei, pronto, perdi a pinha aqui não vai dar certo tão cedo. Quando eu fiz a poda, com apenas uma chuva muito pequena, que não deu nem para correr água, que eu cheguei na área fazendo a poda, uma satisfação imensa, as pinhas tinham feito novos lançamentos. Então a pinha mostrou para mim nessa situação aqui, que a gente vai precisar acompanhar com mais tempo, mas para ver a reação, que me instalou o seguinte, opa, dá para a gente plantar pinha. Tanto é agora que nós vamos plantar mais pinha. A siriguela, eu tenho aqui, devo ter aqui umas 100 estacas de siriguela plantadas, já todas brotando e tal, né? Então, cajá, eu tenho um pouco cajá, já plantei de semente, mas eu ainda não vi os pés nascidos de semente. Vou começar a organizar para a gente introduzir um cajá, um bucajá, cerola, romã, que são frutas, principalmente a cerola e a romã, pelo que eu já vi nas áreas de caatinga, em alguns lugares, são pés de romãs muito grandes, muito produtivos. Então isso me chama a atenção, porque a minha ciência é assim, eu observo e pratico alguma coisa para depois ver se dá certo, se não dá, né? Não tem um rigor científico no sentido da pesquisa, né? Mas tem o rigor da observação e do resultado final. Então, nós estamos preparados aqui para receber o romã e a manga, né? Essas plantas aqui como cavaçu é uma planta pouco conhecida, porque ela é só aqui da região mesmo, eu não conhecia antes de começar a trabalhar na caatinga. Ela é uma plantazinha roxa, pequenininha, certo? Nativa daqui, a gente consome nas roças, em tudo quanto é lugar, então eu já tenho alguns pés de cavaçu aqui, por sinal muito bonito. É uma árvore pequena, de pequeno porte, mas muito bonito, né? O maracujá nativo, esse então é fantástico o maracujá, como ele se comporta, que ele é nativo daqui, né? Inclusive por orientação de Ernst, eu tinha aqui uns pés de maracujá grande, aí eu achava que eu tinha que permanecer com esses pés para aumentar a produção. Aí Ernst, como sempre, não, Nelson, tem que podar. Então você poda, fez a colheita, etc., deu tempo, pode esse maracujá. Eu podei esse maracujá em agosto, aí eu voltei aqui em outubro. Só teve uma chuva nesse período, uma chuva que o pessoal diz que não corre água e tá. O maracujá todo com lançamentos novos, grandes e com muita flor e fruto. Então o maracujá é uma planta que a gente tem que estar em tudo quanto é lugar, nas cercas, onde a gente puder botar maracujá tem que botar. A pitaia, eu trouxe algumas mudas e botei aqui experimentalmente. Botei junto de vários tipos de árvores, várias coisas, estou observando, né? Eu infelizmente não tenho tempo para cuidar, para observar, para ver, mas eu tenho visto. Eu perdi alguns pés, mas os que estão aí estão bonitinhos, né? E a palma, que é a primeira planta que a gente tem na nossa lista lá, ela vem aqui para frutífera porque ela produz uma fruta maravilhosa que é de baixo consumo no Brasil. Assim, 4 frutas dessas eu vi no mercado em Salvador, enfim, no Rio de Janeiro também, 4 frutas de 16 mil reais há 3 anos atrás. 16 reais, né? 4 frutas dessa palma. Então é uma fruta extremamente saborosa, certo? Mas que não tem consumo. Inclusive tem local da caatinga aqui que o pessoal tira para dar para os animais, mas não consome essa fruta. E ela é uma fruta que tem comercialização internacional até, né? A cajamanga, né, que eu me lembrei aqui depois, vem junto com o bucajá, esse tipo de planta, que eu também não tenho aqui no sistema. Então, veja só, madeireiras, produção de biofruta, frutífera, agora a gente vai para os grãos, que é a produção de curto prazo, imediato, que às vezes na discussão de agrofloresta surge muito esse debate aqui, mas não dá para a pessoa fazer porque não tem que se alimentar, Essa conversa ela é meio depreciativa do debate, porque hoje o próprio agricultor ele não está produzindo feijão, não está produzindo andu, não está produzindo milho,
degradação de área, etc. Então não pode contaminar o debate dizendo que a agrofloresta não produz isso, ou vai demorar, qualquer argumentação desse tipo. Aqui na nossa área, de fato eu tive uma dificuldade inicial no cultivo dessas espécies de curto prazo, grãos e hortaliças, em função da degradação da área. Como todo mundo sabe, tenho falado sempre, nossa área é um trabalho em área compactada, solo degradado, solo compactado, etc. Mas agora, do ano passado para cá, eu já comecei, já colhi, né, o feijão catador, andu, fava, milho, certo? E abóbora e maxixe, né? Então, o sorgo eu plantei, ele saiu bem, certo? Eu não fiz a colheita. Eu cortei para biomassa e rebrotou tudo, está tudo rebrotando, o sorgo, né? Então, o milho eu tive uma produção razoável, né? Razoável para esse padrão que a gente está construindo aqui em evolução. Então, a gente observa que só com as hortaliças e grãos, com um sistema desse aqui, já dá para uma produção para a gente ou comercializar ou substituir, porque tem uma coisa, você está precisando de comida, você tem um dinheiro. Se você vai para a feira comprar comida, certo? Então você perde recurso, né? Você perde a poupança. Mas se você já tiver o milho, feijão, etc., e você não precisa comprar, então você já começa a formar uma poupança, ou seja, você já começa a utilizar este recurso para outros fins, não mais para aquele de se alimentar. Que um sistema desse é capaz de, portanto, levar ao equilíbrio familiar em função da alta produtividade de uma biomassa que serve para recuperar o solo, forragem animal e alimentação humana, além das madeiras, além do mel, além, né, das abelhas que o sistema comporta, né, pelas floradas, etc., pelo ambiente que é construído.